Olá a todos novamente, de volta. Mais uma videodica em época de quarentena do curso Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras. Na semana passada falamos sobre a nota fiscal avulsa, né? E que o artista plástico não paga ICMS. Pois muito bem, agora é uma história de como chegamos, né, até a esta situação. A grande pergunta, né, é como e quando o artista emite nota fiscal. Na aula passada vimos que as formas de socorrer, né? Mas afinal, como é que nós conseguimos isso, né? Como se chegou a essa situação, né, do artista plástico poder emitir uma nota fiscal para uma empresa em função de uma venda de obra de arte, né, e também de ser isento do pagamento de ICMS pela venda dessa mercadoria, né? Ou seja, de uma obra de arte. Então, como é que isso chegou, né? Temos agora essas notas avulsas que ainda existem e essa isenção do ICMS, né? Como é que isso ocorreu? Isto é uma longa luta dos artistas, né? Resultado de uma luta profissional, resultado de uma conquista dos próprios artistas. Nós temos aqui na imagem, né, uma cena que infelizmente há quase 30 anos não se repete. Um encontro nacional de artistas plásticos profissionais. Este foi o segundo ENAP aqui no saguão do nosso Margues, né? Foi um evento realmente extraordinário naquela época, organizado pela Associação Chico Lisboa. Nesses encontros sempre discutidos questões profissionais, direito autoral, mercado de arte, comissão de galeria, tudo isso discutido, né? Tivemos aqui acima nas imagens 83, como eu mencionei, o segundo ENAP, o símbolo aqui, foi quando também a Chico Lisboa estava fazendo, imaginem, 45 anos, né? E abaixo aqui nós temos aqui sobre o primeiro encontro nacional, anterior ao segundo ENAP, que foi no Rio de Janeiro. Nós temos uma foto aqui abaixo à esquerda, né, da delegação da Chico Lisboa, que foi nesse encontro em 1979 no Rio de Janeiro, né? Temos ali na imagem Liana Tim, Renato Reuser, Zoravia Bettiol e os saudosos, né, escultor Jader Siqueira e o desenhista, gravador, historiador Francisco Riopardense de Macedo. Essa foi a nossa delegação no primeiro ENAP em 1979. O terceiro ENAP foi em 1992, imaginem, muito tempo. Nós temos na imagem aqui uma das plenárias. Eu tive a honra, né, de ser o organizador e o presidente deste terceiro e último ENAP que ocorreu. Nós temos na foto ali a saudosa Dalice Araújo, crítica de arte do Rio de Janeiro. Depois eu mesmo ali na apresentação, Frederico Moraes, né, um dos convidados, grande figura nacional, né, da história da arte, da crítica de arte, da curadoria, e Dalva Lobo, né, à época presidindo a Associação de Artistas Plásticos Profissionais do Paraná. No último ENAP, em todos esses encontros, as discussões sobre questões profissionais. O problema do ICMS já há muito tempo o artista enfrenta. Em 1988, o Iberê, um basta que ele deu, né, publicou no jornal de Porto Alegre uma carta aberta, né, o artista e o ICMS, foi publicado no jornal Diário do Sul, um jornal que houve em Porto Alegre aí no final dos anos 80, em que ele dizia essas questões necessárias e principalmente era contra o ICMS que o artista pagava ao vender uma obra de arte. O artista, importante essa frase, né? Muitos não a compreendem. Para Iberê Camargo, o artista que simultaneamente é fábrica, é operário, é patrão, jamais para, jamais deixa de criar, porque esta é a sua condição de ser, de existir. Então, falando uma carta curta, né, que ele fez em fevereiro de 1988, que acabou culminando algum mês depois
num decreto do governo do estado, né, sensibilizado, o governador Simon, com a ajuda de outras autoridades, acabou possibilitando, né, a isenção do artista plástico do pagamento do ICMS. Imaginem que era 17% sobre a venda de uma obra de arte. Após o governo Pedro Simon, esta luta foi reiniciada. 1991. Mais uma vez, Iberê Camargo cumpriu um grande papel, e também a Associação Chico Lisboa. Na época eu era presidente, procurei o Iberê e fizemos aí uma grande campanha. Claro que a figura do Iberê é sempre mais representativa que qualquer entidade, é uma prerrogativa das artes, né? A representatividade se dá pela dimensão dos artistas, não por as entidades que podem ter quantos associados forem, né, mas é preciso que ela tenha, né, um estofo artístico e cultural para ser representativa na sociedade. E o governador Simon foi muito sensível, o governador Colares, muito sensível, e acabou resultando, mais uma vez, de uma isenção. Em 1991, o governo do estado aprovou aqui e submeteu em nível federal esta nossa ideia. E desde então, a ideia que nasceu aqui com a Chico Lisboa, com Iberê Camargo, com o governador Colares, conseguiu-se em nível federal, através do Conselho Nacional de Política Fazendária, a isenção do ICMS para todos os artistas na venda direta de sua obra. E também uma redução na alíquota do ICMS quando a galeria vende a obra. Uma grande conquista, né? Que ano que vem fará 30 anos, né? Uma luta muito bonita aqui da nossa terra, que até hoje os artistas plásticos do Brasil usufruem. Então é por isso que nesta nota fiscal, que hoje a gente pode emitir, não há nenhuma atribuição de imposto. E, importante isso, não caiu do céu essa conquista. Foi uma conquista dos artistas, dos seus mais importantes expoentes, e em apoio a esses artistas, o papel das entidades de classe. Encerro aqui essa com a imagem de Miguel Ângelo, a obra Davi, não só porque mostra, né, o Davi contra Golias, né, que foi a nossa luta dos artistas, né, para obter dos governos, né, os nossos conquistas, mas também porque Miguel Ângelo foi o primeiro artista na história da humanidade a marcar essa questão profissional de arte, e ele o fazia nas exigências dos seus contratos. E isto, na nossa aula presencial, a gente conta também porque neste papel profissional, Miguel Ângelo cumpre, né, essa posição importantíssima. Aguardem as próximas dicas, as próximas histórias. Vamos todos recolhidos enfrentar esta epidemia que, seja o que for, logo passará. Então, lembrando sempre que o curso presencial reiniciará após a quarentena. Nós temos o e-mail aqui do Ateliê Livre e os assuntos diversos que nós tratamos lá. Todas essas nossas videodicas são pequenas pílulas do que realmente nós tratamos lá com muito mais profundidade. A todos, um grande abraço.